Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E a partir dessa videoaula, iremos apresentar uma sequência de vídeos que vão despertar o sentido de estudar a disciplina de Química. E sem mais delongas, deixe-nos apresentar e conhecer quem somos nós. Meu nome é Jéssica, atualmente no 7º período do curso de Licenciatura em Química e bolsista do programa Residência Pedagógica do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. Olá, meu nome é Caroline, atualmente no 7º período do curso de Licenciatura em Química e residente do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. Olá, meu nome é Matheus, atualmente também no 7º período do curso de Licenciatura em Química e também bolsista do Residência Pedagógica do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Vitória de Santo Antão. E para a aula de hoje, que tal fazermos uma viagem pelo fantástico mundo da história da química? Em nossa primeira aula, vamos relembrar conceitos muito importantes e adentrar em uma viagem histórica de um dos temas mais pertinentes para o estudo da química. Para começar, vamos definir o que é química? Em poucas palavras, podemos definir a química como sendo uma ciência que surgiu da curiosidade humana em torno da composição de todas as coisas e do funcionamento do mundo que nos cerca. Em dias atuais, a química é definida como basicamente a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Se a química é baseada na matéria, o que vem a ser matéria? Historicamente, vários povos tentaram, de diversas maneiras, entender de que é constituída a matéria. Os chineses, por exemplo, adotaram uma teoria que usava 5 elementos básicos, e eles são a água, o metal, a madeira, o fogo e a terra. O interesse chinês estava voltado para as relações entre as forças Yin e Yang. Já em outra civilização, a indiana, a matéria era composta por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo, e uma quinta que era a essência celeste. Já essa teoria atômica foi elaborada aproximadamente no final do século XI. Assim, a busca pelo constituinte básico da matéria confunde-se com a história da humanidade, desde os sacerdotes da antiguidade, que consideravam a matéria obra de um poder mágico e sobrenatural, até os gregos, que racionalizaram o conhecimento. Apenas no início do século XIX, esta teoria foi retomada por Dalton, que a reavaliou sobre bases experimentais quantificadas, fomentando novas ideias e novas possibilidades de experimentos. Mais sobre Dalton a gente conversa depois. Hoje, a gente vai tentar entender como que alguém há muitos séculos atrás parou e pensou: o que acontece se uma porção de matéria for dividida continuamente? Para entendermos melhor o início dessa saga, que tal fazermos uma viagem no tempo? Vamos dar uma volta lá na Grécia Antiga, cerca de 500 anos antes de Cristo, quando o filósofo Tales de Mileto buscou explicar a natureza do mundo físico, tendo como questão motivadora: podem todas as coisas serem vistas como uma simples realidade, aparecendo em diferentes formas? Intenso ele, né? Seus estudos levaram-no a propor a água como constituinte básico da matéria. Mas a busca por explicações sobre a constituição básica da matéria não se limitou a apenas isso. O filósofo Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, propôs o apeiron, do grego, que é indefinido. Segundo ele, o apeiron não seria uma substância material e faria uma parte da realidade imperceptível aos sentidos. Essa substância deveria ser eterna, indestrutível e infinita. Também deveria ser dotada de um movimento eterno que lhe permitiria gerar diferentes formas e corpos numa eterna dança de criação e desconstrução. Essa dança seria protagonizada por opostos, como o frio e o calor, por exemplo, que buscavam o equilíbrio. O também filósofo Anaximênides de Mileto, possível discípulo de Anaximandro, propôs como constituinte básico da matéria uma substância composta de minúsculas partículas, capazes de estar em todos os lugares. Ele usou a palavra ar para designar esta substância,
pois a comparava com o ar que está presente em todos os lugares. Uma ideia um pouquinho diferente das demais foi apresentada por Anaxágoras de Clazomena. Para este filósofo, a matéria seria composta de pequenas partes, as sementes, que continham porções extremamente pequenininhas de tudo aquilo que existe no mundo visível. Esta seria infinitamente divisível e, quando organizadas de diferentes formas, explicariam a grande diversidade de matéria que encontramos. Na visão grega, que perdurou a partir de Tales aproximadamente por 2 séculos, as ideias mais polêmicas foram as que admitiam interpretações antagônicas. Este impasse entre as teorias existentes levou ao atomismo, que surgiu da impossibilidade do mundo ser explicado com as teorias possíveis e disponíveis. O primeiro modelo, por exemplo, o modelo atômico de que tem notícia, é o de Leucipo e o de Demócrito. Ou seja, eles foram os primeiros que se propuseram a pensar na estrutura da matéria e a tirar conclusões a respeito disso. Eles propuseram que o constituinte básico da matéria seria formado por partículas minúsculas e indivisíveis, as quais denominou átomos, do grego a, negação, e tomos, partes. Em sua teoria, Leucipo e Demócrito apresentaram um mundo composto apenas por átomos e pelo vazio. Os átomos formavam as substâncias infinitas em número e forma, e seriam extremamente pequenas, e por isso não poderiam ser divididas. Era como se você pegasse qualquer objeto e começasse a reparti-lo em pedaços cada vez menores, até que chegasse a um momento em que eu não pudesse mais ser dividido. Isso era um átomo dos gregos. O átomo seria a menor quantidade de matéria existente na natureza. Um átomo era imutável, mas um conjunto de átomos arranjado de maneiras diferentes poderiam formar várias formas de matéria. Eles pensavam ainda que cada substância teria um tipo específico de átomo, que daria a ela a forma que possuía. Por exemplo, a água deveria ser formada por um conjunto de átomos redondinhos para que pudesse escoar, permanecer no estado líquido. Uma analogia que facilita o entendimento sobre este modelo atômico é pensar na matéria como um quebra-cabeça, em que cada uma das peças corresponderia a um átomo. Por fim, Leucipo e Demócrito ainda acreditaram que o átomo era eterno, não havendo nada que o pudesse destruir. Apesar de explicações incompletas, a teoria atômica reuniu adeptos mesmo sem sua comprovação, pois a ciência grega da antiguidade não exigia a comprovação experimental, uma vez que os gregos acreditaram que a experiência era um momento particular, finito e imperfeito. Já as ideias eram eternas e perfeitas. Por este motivo, a sociedade grega aceitava as ideias postuladas por seus filósofos e sem exigir sua comprovação. Esta ideia do átomo como uma bolinha microscópica maciça, formadora de tudo que é matéria, seguiu quase inalterada por 2000 anos. A visão atomística da matéria foi novamente se incorporando à ciência em 1647, quando o filósofo e matemático francês Pierre Gassendi apresentou a distinção entre átomos e moléculas. Segundo Gassendi, os átomos seriam uma parte real e invisível e indivisível da matéria, que reunidos em pequenos grupos receberiam a denominação de moléculas. Os diferentes caminhos para a teoria atômica, a química, a diferenciação entre átomos, moléculas e compostos químicos, feita anteriormente por Gassendi, estimulou o químico francês Antoine Lavoisier a fazer estudos nesse campo. Lavoisier procurou separar elementos de compostos químicos. Seus trabalhos o estimularam a elaborar a primeira tabela periódica, contendo cerca de 30 elementos e publicada em 1789. Foi nesse mesmo ano que Lavoisier publicou a sua obra, Tratado Elementar de Química. Porém, o grande passo da química para a construção de uma teoria atômica foi dado pelos químicos, o inglês John Dalton, o francês Joseph-Louis Gay-Lussac e o italiano Amadeo Avogadro. Mas isso é história para outro vídeo.